Boa tarde. Dá para ver aí, dá? Dá um pouquinho, tá pequeno, né? Eu coloquei, o tema é ansiedade, e eu botei como conflito da alma. Depressão também é, angústia, ira e tantos outros sentimentos do nosso coração. Eu quero iniciar aqui com uma citação. Esse senhor aí, Rony Carvalho, ele trabalha na BBC, ele fez um artigo, e o artigo é "Por que o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo?" Coração acelerado antes de uma prova, nervosismo em uma reunião importante, ou quando vai pregar numa Umbref, né, cheio de pessoas, mão suando no primeiro dia de trabalho, de uma apresentação no colégio, na faculdade, seja na igreja, isso são normais. Se você sentiu esses sintomas, eles são normal. E provavelmente cada um de nós já sentiu ansiedade. Até alguns, quando vão pedir em namoro uma menina, fica com a mão suando, né? Fica ansioso e tudo mais. Mas se você está com uma dificuldade recorrente para dormir, se você tem dificuldade para respirar e fica sem ar em alguma reunião e não se consegue se concentrar, aí tem problema. Atingiu ou foi além de uma ansiedade normal. Então, ansiedade, como diz aí o artigo, o Brasil faz parte de uma população mais ansiosa no mundo. Tem um dado aí da Organização Mundial de Saúde, a OMS, mostra que no primeiro ano da pandemia de Covid, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%. E aqui no Brasil foi uma das consequências. Essa época da pandemia, que todos nós passamos juntos, o estresse aumentou consideravelmente, causada pelo isolamento social, né? Teve a parte da solidão, teve a parte do medo causado pela doença, pessoas com medo de se infectar, sofrimento ao ver uma pessoa, parente seu, com a pandemia, e muitos viram parente seu morrer, levaram muito à ansiedade. Pessoas crentes ficaram com medo também de morrer. Isso foi um dos fatores que elevou a ansiedade hoje no Brasil, na vida de vocês. Se vocês puderem se lembrar bem, muitos jovens crentes ficaram ansiosos. Outra citação aí diz que, de acordo com o último grande mapeamento global de transtornos mentais, realizado pela OMS, o Brasil possui a população com a maior prevalência de ansiedade do mundo. E isso atingiu e atinge jovens. E a última citação diz que um estudo realizado pelo Jornal de Psiquiatria do Canadá comprovou que quanto maior o uso de telas, maior o nível de ansiedade. As telazinhas do celular têm aumentado a ansiedade. Isso já foi comprovado. Mas esse quarto ponto aí ninguém liga, ninguém está nem aí para ele, ninguém se preocupa com ele. Então, solidão, medo de se infectar, medo de doença, medo da morte, preocupações exageradas e uso excessivo de telas e outras coisas mais tem prejudicado você
em muitos, no Brasil e no mundo. A ansiedade e a tristeza são características até normais. A gente tem um pouquinho de ansiedade. Quando eu me casei, logo antes da noiva chegar, as mãos suando. Normal. Isso são normais, mas quando ultrapassa situações, um alerta atingiu as nossas vidas. No ano de 2021, no ano da pandemia, eu fiquei com nível alto de ansiedade. Fiquei com o coração acelerado, fiquei com falta de ar, fiquei com dificuldade para dormir. Falei para minha esposa, falei para o meu filho, procurei um médico, fiz um check-up, né? Eu não tinha nada. Era ansiedade. E nessa época, o médico falou que era ansiedade, nessa época eu descobri que várias pessoas, eles tomam um remédiozinho para diminuir a sua ansiedade, para poder relaxar, para poder dormir, e sem descobrir a causa da ansiedade. Quando eu fiquei ansioso, coração palpitando, sentia que bastava pegar, ia me deitar com dificuldade para dormir, eu procurei saber qual é a causa da minha ansiedade. Vou tomar um remédio? Vou. Tomei, porque o remédio passou, o médico passou. Mas eu tentei descobrir qual é a causa da minha ansiedade. Estava relacionado com o trabalho. E aquele celularzinho, como até hoje eu trabalho online, né, trabalho em casa, aquele celularzinho, quando chega as mensagens, dão aqueles apitos, né? E eu aqui, fazendo meus estudos, vinha uma mensagem, eu estava ficando ansioso. O celular não era consequência, mas era o trabalho, que qualquer coisa que me tirasse a concentração, me estava deixando ansioso. Até a minha própria esposa, quando chegava lá no quarto, ia falar alguma coisa e já ficava meio irado. Tudo por causa de uma ansiedade. Eu tentei descobrir. E muitas pessoas vivem uma vida ansiosa e não procuram descobrir qual é a causa. O que é que está causando a minha ansiedade? Eu fiz aqui até algumas perguntas para nós. Você que vive ansioso, que já passou por ansiedade, que vai passar por ansiedade, o que é que deixa ansioso? Segunda, quando é que você tem a tendência de sentir ansiedade? Terceira, que tipo de situação você luta com ansiedade? Eu fui atrás de saber qual era a minha ansiedade, eu descobri. Quarta, o que você estava pensando no momento da ansiedade? Isso faz diferença. 5, o que é que você queria? O que você fez nessas situações? Sexto, na ansiedade existem ciclos. Você tem identificado esses ciclos? Eu consegui identificar quais eram os meus ciclos. Eu trabalho com parte financeira, um volume muito grande, e há uma preocupação. Eu tentei descobrir o que é que estava me causando ansiedade e o motivo por quê. O que você deveria ter feito em obediência a Cristo, uma vez que Cristo nos mandou a não andar ansioso? Nós sabemos que andar ansioso, quando atinge um limite razoável, Cristo não dá uma orientação. E a orientação é para vivermos em obediência a Ele. O que você deveria ter feito em obediência a Cristo, uma vez que Cristo nos mandou a não andar ansioso? Eu coloquei aqui para vocês entenderem um pouquinho mais. Sobre o coração. Os nossos pensamentos e crenças, ele atinge o nosso coração. Estou falando de pensamentos e crenças certas e erradas. Tem pessoas que ficam ansiosas com coisas, os seus pensamentos, o que ele crê, está levando ele a andar ansioso. E quando ele anda, os seus pensamentos e crenças vão atingir também os seus desejos. E os seus desejos vão atingir as suas emoções. Você começa a perceber isso.
e as suas emoções vão impactar no seu comportamento. O seu comportamento vai agir, as suas palavras, as suas ações vão ser também afetadas e vai continuar o mesmo ciclo. Essas coisas vão atingir suas emoções. Coisas erradas, pensamentos errados, crenças erradas podem lhe deixar você viver ansioso. Você achar que tem um controle de tudo e uma situação acontece na sua vida e você percebe que essa sua crença que você não tem controle de tudo vai afetar os seus desejos, vai afetar suas emoções, seus comportamentos, palavras e ações e emoções, e assim vai, esse ciclo. Nós precisamos ter esse entendimento, certo? E eu fiz uma tabela aqui. Essa tabela, quem está atrás, não sei se vai conseguir enxergar. Como eu vou colocar aqui 4 situações que levam você a ter ansiedade, certo? E talvez a letra vai ficar pequena. Mas eu começo com uma pergunta: ter ansiedade é pecado? As emoções em si, elas não são pecaminosas. Até a ira, ela não é pecaminosa. Deus se irou. Cristo se irou. Aquele rapaz, eu acho que o nome dele é Eleazar, que veio agora na minha mente, quando Israel estava lá no deserto e teve aquela adoração a Baal Peor, teve uma prostituição, chegou um rapaz, pegou uma lança, que encravou em um homem e uma mulher, que matou os dois juntos. Deus falou que aquele homem teve zelo de Deus, mas ele agiu com ira. A Bíblia nos orienta para não se pôr o sol contra a nossa ira, mas a ira do homem não manifesta a justiça de Deus. Mas até a ira em si ela não é errada, emoções não são erradas. A alegria pode ser errada, pode ser pecaminosa, a ansiedade pode ser errada, pode ser pecaminosa, em tudo, certo? A ansiedade, ela pode ser frutos dos efeitos colaterais e de medicação. Minha esposa, ela já tomou medicação que atingiu a parte das emoções nela, ela ficou com ansiedade, e tem pessoas que tomam a medicação que fica até com depressão. Então, muitas vezes, uma medicação pode gerar, tem que perceber isso. A ansiedade também pode ser causa de pecado que cometemos, e essa ansiedade vai servir de alerta. Eu cometi um pecado, nós vamos ver isso já já, e estou tendo ansiedade por causa daquele pecado. Essa ansiedade está nos alertando que alguma coisa errada aconteceu conosco, e ela pode ser de grande ajuda, essa ansiedade. A ansiedade também pode ser causa de desejos pecaminosos ou não, mas pode ser também a causa de medo, de situações, de pessoas, uma preocupação exagerada com o futuro, com coisas e com pessoas. E a ansiedade geralmente está relacionada com medo. Sempre, ou quase sempre, tirando a medicação, o medo vai gerar ansiedade em você, certo? Eu fiz essa tabela aí, nós vamos ver algumas passagens bíblicas, estejam aí apostos, quais situações que geram ansiedade, quais são as consequências, qual é a orientação bíblica e o resultado. E a primeira passagem está aí. Dá para enxergar? Gênesis capítulo 42, versículos 21 e 22, vamos chegar lá. Daqui por diante vai ser só passagens bíblicas. Gênesis 42. Uma situação conhecida nossa, mas talvez você nunca tenha percebido. Gênesis 42, versículos 21 e 22. Depois, se vocês quiserem entender um pouquinho maior essa situação, leia o livro de Gênesis a partir dos filhos, ou dos irmãos de José, os filhos de Jacó. Versículos 21 e 22, Gênesis 42, diz assim: Então disseram, os irmãos de José, então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava
e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Aí continua a passagem. Qual era o motivo da causa da ansiedade aqui? Pecado. Os irmãos de José, vocês conhecem um pouquinho a história, venderam ele como escravo e deixaram ele viver longe dos seus pais e das suas mães. Consequência de pecado dos irmãos de José foi a ansiedade. Eu botei aqui para vocês acompanharem. Estavam com uma consciência pesada, culpa, transferência de culpa. Se você ler o versículo 22, Rubens acusou os irmãos deles. Transferência de pecado, tristeza, medo, mentira, angústia e ansiedade. Se você ler um pouquinho, a partir do capítulo 40, você vai ver essas consequências aqui na vida dos irmãos de José, que levou a ansiedade. Como o nosso tema é ansiedade, eu não vou falar de angústia, não vou falar de mentira, por enquanto, tristeza e outras coisas mais. Qual é a orientação bíblica quando uma pessoa está ansiosa por causa de pecado? A primeira orientação bíblica, eu coloquei aí Provérbios 28 e 13. Provérbios 28 e 13, eu acho que eu fiquei aqui, disse: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcança misericórdia. Isso chegou, os irmãos de José, eles passaram 22 anos. Imagine só, 22 anos, estavam com a consciência pesada, estavam transferindo a culpa de uns para com os outros, estavam com tristeza, com medo, mentira, angústia e ansiedade. Perceba o que é que o pecado pode fazer na vida de uma pessoa. Pecado não confessado, não tratado com o irmão e nem para com Deus. Isso pode ser terrível. Eu já vi vários relatos de médicos e de outras pessoas que dão um exemplo. Alguém que tentou burlar o imposto de renda nos Estados Unidos. E sempre, como ele era contador, ele tentava sempre fraudar as suas contas, ganhava muito dinheiro, e ele vivia ansioso. Todo ano ele fraudava as contas lá para o imposto de renda. Alguém buzinava lá na sua casa, ele achava que era a polícia atrás dele. Ele vivia numa ansiedade, tinha os seus filhos, tinha a sua esposa, e quando seus filhos chamavam alguém para ir na casa dele, tocava a campainha, batesse na porta dele, é a Polícia Federal atrás de mim, porque eu soneguei, e vivia numa ansiedade. E ele, quando se converteu, ele confessou esse seu pecado a Deus e começou a viver uma vida sem tentar defraudar, mentir, subornar, seja lá quem for. A ansiedade sumiu na vida dele. Eu estou só trazendo aqui um exemplo. Eu quero ir com vocês lá em Levítico 26, versículos 36 e 37. Mas eu só vou ler talvez o 36. Isso aqui, a mão de Deus, Levítico 26. Quando o povo de Israel pecou contra Deus, e Deus fez o que realmente aconteceu com ele. Versículo 36, Levítico 26, 36. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge à espada, e cairão sem ninguém o perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém o perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. O povo de Israel, ele experimentou essa situação na vida dele, quando foram levados cativo para a Babilônia, e depois, quando Cristo veio, morreu, depois de 70 anos, eles foram espalhados pelo mundo afora.
Deus colocou a ansiedade no coração dele. Como disse, eu lhe meterei no coração tal ansiedade. E disse que até uma folha que caiu no chão causava ansiedade. Qualquer coisa. Tem muitos judeus que já testemunhou exatamente isso, não tinha nada atrás dele. Mas só o pensar de uma perseguição que poderia vir no futuro, trazia ansiedade para uma cidade, trouxe uma ansiedade para muitos judeus, em muitos países, no mundo todo. Deus que colocou essa ansiedade por causa de pecado. E essa ansiedade aqui que Deus colocou, não era ruim. Ela alertando algo de errado na vida de vocês, que vocês precisam consertar. E se vocês não consertarem, qualquer coisa vai abalar vocês. Então vimos aqui a primeira consequência que causa ansiedade, ou a situação que causa ansiedade, que foi pecado. Segundo, eu não falei dos resultados, né? Quando uma pessoa confessa e deixa, vai ter perdão, vai ter paz, vai ter relacionamento refeito, bênção da parte de Deus e outras coisas mais. Então, pecados confessados e tratados traz paz, traz perdão e relacionamento refeito. Vamos agora, segunda situação que causa ansiedade, Samuel, 1 Samuel capítulo 15. Vocês ficam avaliando a vida de vocês, se vocês já passaram por isso ou não, ou se estão passando ou não, e se vão passar, vai ser de grande ajuda. 1 Samuel capítulo 15, desculpe, 1 Samuel capítulo 1, versículo 15, chegar lá? Segunda coisa que pode causar ansiedade na sua vida, diz assim, versículo 15, porém Ana respondeu, aqui Ana desejava muito ter um filho, ela chegou até onde estava o templo do Senhor, e ela foi orar, diz assim, porém Ana, versículo 15, respondeu, conversando com Eli, né? Dizendo que ela estava embriagada, e já falando para Eli, disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Ana, ela desejava ter um filho. Ter filho é errado? Não é errado. Deus colocou esse desejo de ter filho para um casal. Naquela época nunca foi errado, na nossa época não é errado. Deus colocou em um casal de ter filhos e até nos ordenou de procriar, de crescer e multiplicar. Mas a situação de Ana aqui estava numa situação que aquele desejo de ter filho estava passando do limite razoável na sua vida. Se nós formos vermos a situação dela aí, muita ansiedade que acontece na vida de muitos jovens e adultos é o fruto do desejo de querer ter ou de querer ser algo. Muitos jovens, adultos, casados ou solteiros, têm vivido uma vida de ansiedade porque ele quer algo e ele deseja tanto esse algo que a sua vida toda está em volta desse objetivo. Eu quero ser, seja lá, quero ser um médico, quero ser um grande jogador, quero passar no concurso, eu quero ser como, sei lá, como Neymar na vida, quero ser como Nicodemos, e essa ansiedade, quero ser uma pessoa famosa, eu quero ficar lá no YouTube, conseguir 100 mil seguidores. Tem pessoas que vivem uma vida ansiosa, e o motivo é por um desejo exagerado em querer ter ou ser. Ana, é como eu disse, ter filho não é errado. Fazer até tratamento, tem pessoas que não conseguem ter, seja o homem ou a mulher, vão fazer tratamento
gasta um bom dinheiro para ver se consegue ter filhos, não é errado. Um negócio que a ansiedade aqui de Ana estava levando a uma situação extrema. Se a gente fosse ver os versículos 10, o versículo 11, Ana não se alimentava, ela tinha amargura de alma, tinha tribulação de espírito, tinha tristeza, choro, aflição, ansiedade. Só por causa de um desejo que ela tinha, o desejo em si não era pecaminoso, mas estava levando ela a ter esse sentimento, ter essas situações. Se você perceber na sua casa, na casa de alguém, na casa da sua família, uma pessoa que não está se alimentando direito, está triste, chorando, aflita e com ansiedade, alguma coisa pode estar controlando o seu coração, que pode estar levando a esses sentimentos, ou essas consequências. E nós devemos sempre ficar alerta. E quando uma situação dessa ultrapassa o razoável, o que vai acontecer é isso. Como o nosso estudo é sobre ansiedade, eu queria ficar por aqui. Não vou falar sobre aflição, de choro, de angústia e tudo mais. E o que está me deixando ansioso? Quando você passar por ansiedade, você está passando por ansiedade, o que é que está me deixando ansioso? Você tem que perguntar para si, para saber e averiguar e tratar. Não só tomar um remédio. O remédio pode até lhe acalmar, fazer você dormir, mas o que realmente está me levando à ansiedade? E é porque eu não estou conseguindo ter ou ser o que eu tanto quero e desejo? Nós vivemos numa sociedade consumida pelo materialismo, em ter e em ser. Desejo. E muitas vezes vem uma cobrança. Eu vou dar um exemplo aqui que tem muitos jovens. Vestibular está logo aí, né? Você vai encontrar hoje jovens crentes ou até descrentes ansiosos, porque o vestibular está mesmo aí, está vivendo uma vida de ansiedade, algumas vezes ele chora, fica triste, fica numa aflição. Pessoas que querem passar num concurso, eu tenho um sonho de passar no concurso, sei lá, não ser um juiz, ser um promotor, não consigo conquistar os meus sonhos e vir nessa situação, em tristeza, choro, na aflição. Jovens que querem ter uma namorada, um namorado, e o namorado e a namorada não chegam, ele vive uma vida de ansiedade, procura uma namorada, passa uma menina e fica pensando, será que é essa? Passa um rapaz, será que é esse que é o meu namorado que Deus reservou para mim? E vive numa ansiedade tremenda, não consegue dormir, quando vê os seus colegas arranjando namorado, ele sozinho, solteiro, e fica, cadê a minha namorada, cadê o meu namorado? Alguns riem, mas muitos vivem esse tipo de ansiedade. Chega ao ponto, sabe de quê? Sendo crente, já que Deus não mandou nenhuma crente para mim, olha um descrente ali, vai atrás de namorar com um descrente, e ultrapassou o ponto daquilo que Deus quer para a vida dele. Espere no Senhor, que você deve casar no Senhor, arranjar uma namorada no Senhor, o quê? Um crente ou uma crente. Querer ter um bom emprego, querer ter um bom cargo, função, querer ter conforto, riqueza, saúde, tem levado também muitos à ansiedade. Faz de tudo para ter uma boa saúde. E a ansiedade que eu estou falando aqui é o caso de Ana, fruto ou desejo de ter, fruto ou desejo de ser. Quando uma pessoa está disposta a pecar, aí esse seu desejo se torna pecaminoso. No caso de Ana, se fosse fazermos estudo, o desejo dela não é pecaminoso, não foi pecaminoso. Tanto que quando Samuel nasceu, ela pegou um menino de 3, 4 anos, no máximo 5, entregou para Elias cuidar dele, para ser uma pessoa que servisse a Deus. Tudo o que ela mais queria, ela devolveu para Deus, entregou para Deus, para a obra de Deus. Não era fruto de pecado, mas muitos
O fruto são frutos do pecado, tá certo? Qual é a orientação bíblica para nesse caso? Vamos ler os versículos 17 e 18, antes de ler Filipenses aí. Estamos em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 17 e 18. Qual foi a atitude dela? Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana passou alguns anos vivendo em ansiedade e amargura de alma, chorava abundantemente, atribulada de espírito, e quando ela chegou na presença de Deus, lá onde estava Eli, onde estava exatamente o templo, né? Ela orou a Deus, entregou o seu caso a Deus, como diz aí o versículo, todo o capítulo. A situação, a orientação bíblica exatamente é orar e colocar tudo nas mãos de Deus. Tenho vários pedidos a Deus. E muitas vezes nós chegamos perante Deus, fazemos os nossos pedidos. Senhor, está aqui meus 20 pedidos. Que tu resolva, que tu conceda esses meus pedidos. Aí de repente Deus não está olhando, você pega de volta e quer resolver os seus pedidos. Não deixa nas mãos de Deus. Nosso problema, na nossa ansiedade, é exatamente isso. Nós não deixamos tudo na mão de Deus. Deus não está olhando, eu vou pegar esses pedidos de volta, eu vou ver se eu consigo resolver eles por conta própria. Não é errado trabalhar, não é errado estudar para uma faculdade, não é errado dar o melhor no colégio, ou seja, em que área for. Mas o problema é que nós oramos e pegamos de volta. O problema da nossa ansiedade não é, digamos, eu vou fazer o vestibular amanhã, Senhor, me ajude, eu quero passar no vestibular, a oração está errada. Senhor, faça a tua vontade, se eu passar no vestibular ou não. Mas tira essa ansiedade do meu coração, que eu possa descansar em Ti, que eu possa confiar em Ti, que eu possa viver uma vida submissa a Ti. Se eu não passar no vestibular, não é o fim do mundo, não. Se eu não passar no concurso, não é o fim do mundo. Vai ter outros vestibulares pela frente que você pode começar tudo de novo. Começar tudo de novo. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, 19 anos, fui tirar minha carteira de motorista. A primeira vez eu fui reprovado. Era só 5 aulas. Fui reprovado, fazer mais 5 aulas. E quando eu fui fazer de novo a prova lá no Detran, para tirar a carteira, eu entrei dentro do carro e fiquei me tremendo, da cabeça aos pés. Eu me tremia as mãos, me tremia os pés, o instrutor lá, eu cheguei para ele, olha, eu estou me tremendo, minhas mãos estou tremendo aqui, minha mão, você está percebendo, meus pés estão me tremendo. E qual era o meu medo? Não passar de novo na prova do Detran, algo besta, e chegar em casa minha mãe dizer, de novo, não passou? Não vou pagar mais não, não vou pagar mais aula não. Meu medo maior é quando chegasse em casa, a minha mãe fosse me repreender. Medo de homens. Medo de homens leva à ansiedade. Isso, para muitos, pode ser besteira, mas acontece na vida de vocês. Nós vamos tocar aí no ponto 4, medo de homens leva à ansiedade. Mas vamos para Filipenses, quando você tem vários desejos de estar vivendo uma vida de ansiedade, Filipenses capítulo 4. Os irmãos lá, para qual Paulo escreveu, estavam vivendo uma vida de ansiedade. Diz aí, Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9. Diz assim, Paulo falando, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará
os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando você estiver ansioso, seja por qualquer coisa, ore, coloque tudo nas mãos de Deus. E o resultado é paz, bênção da parte de Deus. Passei 3 anos estudando para concurso. E várias vezes fui reprovado. Chegou uma época que eu estava vivendo com ansiedade, estava meio triste, estava em aflição. Mas Deus, o que Ele queria de mim é que eu confiasse nele. O resultado não dependia de mim, no sentido de que eu tinha que fazer a minha parte, eu tinha que estudar. Eu estudava 8 horas por dia, 9 horas, 10 horas, mas que eu tinha que descansar na mão de Deus. Até que um dia, Deus me concedeu a benção e eu sou funcionário público. Mas eu experimentava a paz, como diz aí, que a paz de Deus que excede todo entendimento e vai guardar o meu coração, ou o seu coração, e as suas mentes em Cristo Jesus. Tem situações que são difíceis na nossa vida, nós vivemos ansiosos, mas o que Deus quer? Olhe e realmente coloque, descanse. Nós não temos controle das situações, das coisas que acontecem nas nossas vidas, na vida de nossos filhos, na vida de nossos pais. Eu vou fazer um exame, e esse exame que eu vou fazer na próxima semana pode vir a dar câncer ou não. Você não tem controle sobre essas coisas. Você não tem e não vai ter controle de nada na sua vida. O que Deus quer que você coloque tudo na mão de Deus, os seus pedidos, e descanse. Fazendo isso, diz o texto que Deus vai guardar o seu coração e a sua mente. Ele vai estar protegendo e Ele vai resolver. O resultado em si, ele não é tão importante em relação ao que eu mais quero, o que eu mais desejo, o que é fazer a vontade de Deus, descansar na mão de Deus, que eu não venha carregar um ídolo na minha vida. Quero ser tanto um jogador de futebol, se isso não acontecer, eu vou viver uma vida de tristeza, de angústia, de aflição. Se eu não consigo uma namorada, um namorado, se eu não me casar, se eu não passar no vestibular, isso, aquilo mais, essa coisa vai lhe consumir pelo resto da vida. Ou pode lhe consumir, não vai lhe consumir, mas pode lhe consumir. Nós temos que, como eu disse, temos que estudar, os jovens têm que estudar, tentar conseguir passar no vestibular, e até conseguir os sonhos seus, mas é fazer isso confiando e descansando em Deus. Senhor, eu vou fazer a minha parte, e vou colocar tudo nas tuas mãos. O resultado é contigo, porque tudo, como a tua palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu não passar ou não passar, vai contribuir para o meu bem. E eu quero isso. Eu quero o teu bem na minha vida, tá certo? Terceira situação que causa ansiedade. Mateus capítulo 6, vocês conhecem lá, mas eu vou ler. Mateus capítulo 6, vamos lá, vamos chegar. Já vimos 2 situações que causam ansiedade. Pecado não confessado. Segundo, fruto de desejo, o não ter, o não ser. E nós vamos ver mais um aqui. Mateus capítulo 6, versículos 25 até o 28. É bastante conhecido essa passagem, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Até o versículo 28. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Uma das coisas que causa ansiedade em nossas vidas é a ocupação com a vida, com o que comer, com o que beber, com o que vestir.
trabalho, prova de vestibular, nós já falamos anteriormente. Essas coisas podem causar ansiedade, uma preocupação exagerada com o que comer, o que beber. E quando nós vivemos ansiosos, preocupados com a vida, preocupado com a comida, preocupado com o que vestir, com o que beber, Cristo, ele dá uma pequena repreensão, quando ele fala aí, mas vamos falar das consequências. Pessoas que vivem ansiosos por causa disso, vivem ansiosos, vivem agitado, vivem com medo, vivem com uma preocupação excessiva. Pessoas preocupadas com a vida, com a comida, com a bebida, com o vestir, também não se alimenta direito, fica amargurado de alma, tribulação de espírito, vive uma tristeza, choro, aflição e muito mais. E a orientação bíblica que Cristo nos deu foi buscar o seu reino e a sua justiça, orar, suplicar, ser grato, ter uma vida de adoração. Nós não conseguimos fazer nada com essas preocupações da vida. Tem pessoas que atingem uma vida de ansiedade e parece que as situações pioram mais ainda em relação aos seus sentimentos. Aí Cristo chega lá no versículo 31 a 34 do Mateus capítulo 6 e diz, né? Ele falando para os discípulos: porquanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos e com que nos vestiremos, porque os gentios, as pessoas que não conhecem a Deus, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, se você realmente é um filho de Deus, é Cristo, o seu Senhor, o seu Deus, o seu Salvador, se você realmente é crente, Cristo traz uma pequena repreensão. Você tem um Pai lá no céu que cuida da vida de vocês, sabe o que é que vocês estão necessitando, estão precisando. Não viva como um gentio, como uma pessoa que não conhece a Deus. Isso é coisa de pessoas que, com essas preocupações, é coisa de pessoas que parece que não tem o Criador, o Senhor do Universo cuidando da sua vida. É como se você não tivesse um Deus, a quem você não pode nem recorrer, buscar, clamar e colocar toda a sua situação nas mãos dele. Quando nós agimos desse jeito, é isso que nós estamos transmitindo para as pessoas do mundo, mas também para com Deus. Senhor, parece que não está cuidando da minha vida, não. Estou numa situação que eu vou passar fome. Eu não vou ter o que comer, não vou ter o que beber. Senhor, eu vou resolver essa minha situação por conta própria. Muitas vezes, pessoas ansiosas, o que estão fazendo é exatamente isso. Eu vou dar o meu jeito. Deixa de frequentar a igreja, porque vai procurar outras situações para trazer o seu sustento, ou porque vai estudar, vestibular é amanhã, e vive desse jeito. A orientação de Cristo é: busque primeiro o seu reino e a sua justiça. Se envolva com a sua igreja, se envolva com missões, se envolva com a evangelização dos perdidos. Se envolva. Não que você vai deixar de fazer as outras coisas, mas quando você se envolver com o reino de Deus, a sua justiça, aquilo que você mais deseja, mais quer, pode ser acrescentado, ou vos serão acrescentados no sentido de comida, bebida e vestimento. Não viva ansioso. E quando você chega perante Deus e faz até como Ana, vai no templo e adora a Deus,
busca a Deus tem resultados. Opa! E eu botei aqui alguns versículos. E eu vou ler. Diz aí em Provérbios 12, 25. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Pedro falando para a sua igreja e disse: humilhai-vos, portanto, sobre ou debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, jogue tudo que está ali preocupando, causando ansiedade, angústia, coloque tudo na mão de Deus. Essa foi exatamente a orientação de Cristo. Você pode pensar na ansiedade como alguém que é mais forte do que você, que vem, agarra o seu pescoço, fica gritando e lhe cobrando, não deixando você em paz. Pensa na ansiedade como uma pessoa mais forte, pegando aqui na sua garganta e dizendo: olha, é isso que eu quero. E você não consegue se libertar, aquela pessoa levantando você ao céu e você sufocado sem respirar. Enquanto você não chegar perante Deus, perante Cristo, e jogar toda a sua ansiedade, todo o seu pedido, se você não tiver realmente uma vida de adoração, uma vida de gratidão a Deus, provavelmente você vai viver uma vida de angústia e de ansiedade. Pense na ansiedade como alguém mais forte do que você. E o que Cristo está querendo nos ensinar em Mateus capítulo 6? Que confiemos nele e no Pai, que confiemos as nossas vidas a Ele. Cristo quer que você descanse nele em relação ao seu futuro, quanto ao que é a vez de comer ou de beber, quanto ao que é a vez de vestir, em relação ao seu emprego, seu negócio, em relação à sua prova, em relação ao seu vestibular, em relação ao Brasil e ao mundo. Ele sabe do que você precisa e necessita. Ele cuida de você como cuida de toda a sua criação. Ele é o nosso Pai Todo-Poderoso que nos ama e quer o nosso bem. Portanto, você não precisa viver ansioso. Terceiro, Deus está no controle absoluto de tudo que acontece em nossas vidas. Nada acontece em nossas vidas sem o seu controle e a sua vontade. Ele sabe do que nós estamos passando, ou do que você está passando, ou do que você precisa. Quarto, podemos orar por socorro e livramento numa situação que desencadeia o nosso estado de ansiedade. Como Ana fez, nós podemos também aceitar a vontade providencial de Deus e confiar. E não importa o resultado que possa vir a acontecer, coloque tudo na mão de Deus, na sua vontade, e a sua vontade é melhor do que os nossos planos e desejos. Que não sejamos como os gentios que não conhecem a Deus. O pastor Kelso falou lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Serve também para a ansiedade. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu jugo é suave, e meu fardo é leve. E acharei descansos para as vossas almas. O que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer para não andarmos ansiosos? Primeiramente é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Tire as suas preocupações dessa vida e se envolva com o seu reino, com o reino de Deus. Se envolva com a sua igreja, com os irmãos da sua igreja, com os perdidos, evangelizando, se envolva com missões. Paulo chegou para a igreja de Colossos e disse: pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui na terra. A NVI diz: coloque as suas afeições colocar as suas afeições, retornando aqui, coloque suas afeições ou as suas emoções nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Colocar suas afeições em algo é amar, é estar atento, desejar ansiosamente e deleitar-se nesse algo. Quando estivermos ansiosos com as coisas dessa vida, seja no estudo, seja no trabalho, seja na saúde, seja com doença, seja com namoro, emprego, casamento, filhos, futuro,
a orientação bíblica sempre é: ore a Deus. Faça conhecidas suas ansiedades, pratique a gratidão e adoração em suas orações. Seja grato a Deus pelo que Ele tem feito em sua vida. Faça como Ana. Lance toda a sua ansiedade perante Deus. E qual é o resultado quando você faz isso? Paz, bênção da parte de Deus. E só para correr aqui, estou acabando. Por último, o que causa temor, o que causa ansiedade? Primeiro é pecado. Segundo, fruto de desejo do não ter ou de não ser. Uma preocupação exagerada com a vida, com comida, com bebida, vestimenta, seja com trabalho, com a prova, com vestibular. Mas algo que causa ansiedade no homem também é o temor dos homens. E eu quero ler esses últimos versículos aí com vocês, Salmo 86, versículo 11. Salmo 86, versículo 11. Temor dos homens causa ansiedade? Só causa. Salmo 86, versículo 11. O salmista aqui, Davi, diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração só para temer o teu nome. Desejo de Davi era que só temesse o nome de Deus. Provérbios, capítulo 29, versículo 25, diz que... Provérbios 29, 25. Quem teme ao homem, arma cilada, mas o que confia no Senhor está seguro. Quem teme o homem, arma cilada. Não tenho aqui, mas pessoas que temem os homens, está colocando a armadilha na sua própria vida. E por fim, só terminando, João capítulo 4, versículo 18, não vou ter tempo para abordar sobre o temor dos homens. O temor dos homens vai entrar o orgulho, temer os homens entra o orgulho, entra o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Temor dos homens, ou medo, leva à ansiedade. Na verdade, o que nos causa mais ansiedade na vida, primeiro de tudo, é o medo. Medo, se você pecou, vive uma vida de ansiedade, muitas vezes é um medo das pessoas descobrir. Você tem medo de não conquistar o que você tanto deseja, vai levar à ansiedade. Você está com medo com o dia de amanhã, vai levar à ansiedade. Se você tem medo dos homens, vai levar à ansiedade. Eu botei aqui pelo menos 4 situações que nos levam à ansiedade. E cada passagem dessa dava para trazer um estudo na escola dominical só sobre ansiedade. Quando você estiver passando por ansiedade, procure saber o que é que está acontecendo na sua vida, primeiramente. Vá procurar um médico. Se o médico passar um remédio para você ficar um pouco mais relaxado, tome, mas procure saber o que é que está causando isso aqui. Não fazer como muitas pessoas estão tomando aí, estão vivendo uma vida de ansiedade, vão conseguir dormir, ou não conseguem dormir, tem que tomar um remédio e vai dormir. E não procura uma causa. A ansiedade sempre tem causa. Sempre, sempre. Sempre vai ter. Para concluir, a palavra de Deus oferece esperança para a sua ansiedade. Ela sempre vai oferecer esperança. Ela tem a resposta necessária para você vencer os conflitos da sua alma, seja ela fruto do pecado ou não. A palavra de Deus sempre vai nos orientar e vai nos ajudar. Lembremos do ensinamento de Cristo quando ele falou da palavra do semeador em Mateus capítulo 13.
quando ele diz que os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas, o deleite da vida e as demais ambições sufocam a palavra e ficarem infrutífera. Por nós ficarmos preocupados com as coisas do mundo, com as fascinações da riqueza, os deleites da vida e as ambições, a palavra de Deus vai ficar sufocada, ela não vai germinar, não vai conseguir trabalhar em nossas vidas, e você vai viver uma vida direcionada para as coisas do mundo, que pode trazer uma vida cada vez mais de ansiedade. Então, tem esses 4 situações que podem levar ou nos levar à ansiedade. E eu vou correr aqui e eu termino por aqui, que já passou o nosso tempo. Sempre se lembre, eu estou ansioso por quê? Qual é a causa da minha ansiedade? Pode ser até um ídolo. Mas, não sendo ídolo, como é que eu posso resolver isso? Vá na palavra de Deus, procure socorro na palavra de Deus, procure ajuda do seu pastor. O pastor pode orientar você qual é o seu problema, no sentido de que o que está causando a ansiedade e como vencer essa ansiedade, para a glória de Deus, vivendo uma vida para a glória de Deus, colocando tudo nas mãos de Deus e descansando em Deus. Eu vou orar, nós vamos ter um intervalo, e tem um espaço aqui para a gente sentar. O Umbref providenciou aí alguns quitutes aí para a gente, né, André? Vamos ter um refrigerante e algumas coisas mais, tá certo? Santo Deus, amado bom Pai, te louvo e te agradecemos, Senhor, porque nós temos a Tua palavra, porque ela nos orienta, Senhor, em tudo em nossas vidas. Pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser angústia, aflição, qualquer sentimento que nós estamos sentindo que está nos prejudicando viver de uma maneira plena para a Tua glória, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque nós temos a Tua palavra, temos o Espírito Santo, Senhor. E te agradeço, Senhor, que nós podemos sempre estar na Tua presença e colocar, Senhor, nosso coração nas Tuas mãos. Te agradeço essas coisas em nome de Cristo. Amém.